Como prometido, nessa aula eu trouxe para você uma planilha de fluxo de caixa que vai te ajudar a entender melhor o negócio, fazer com que você aprenda a gerir um fluxo de caixa e ter o controle. O primeiro ponto do fluxo de caixa, antes da gente ir para a prática, de eu te mostrar como funciona a planilha, porque essa planilha vai estar disponível para você para download, para que você utilize ela aí nos seus negócios, utilize ela dentro da tua empresa ou aonde você for, você leva essa planilha, ela é bem montada, bem legal, mas você vai ter uma baita visão de como trabalhar com fluxo de caixa. O primeiro ponto do fluxo de caixa é que eu tenho que ter uma constância. Eu não posso, dentro do meu fluxo de caixa, começar a fazer hoje e depois sair fora, né? O meu caixa ele tem que ser uma coisa constante, é diário. Diariamente eu tenho que estar colocando ali as informações do meu fluxo de caixa para que eu consiga ter uma clareza, né? Então aqui eu trouxe 3 abas para você. Eu tenho o lançamento ele é diário. Depois eu tenho ali o fluxo de caixa, que ele vai me mostrar de forma resumida e também em relatório. Então, o que eu vou registrar no fluxo de caixa? O que eu registro? Primeiro eu registro todos os recebimentos. Isso eu posso fazer no final do dia, não necessariamente eu preciso ficar, eu estou controlando todos os recebimentos. Não, no final do dia eu faço um apanhado geral. Isso por quê? Porque durante o dia tem uma movimentação do mercado, né, a movimentação da minha empresa, eu tenho os recebimentos, tanto em espécie quanto também em cartão, em todas essas outras coisas, né, cheques, cartões, Pix, né, tantas outras funcionalidades que o mercado para recebimento emprega, e dessa forma, então, no final do dia eu posso fazer um apanhado, eu vou lá eu vou fazer todo o registro de todos os lançamentos, todos os recebimentos. Também eu vou fazer o registro de todos os pagamentos, né? Todos os pagamentos que eu coloquei dentro do meu diário de fluxo de caixa. E também eu vou fazer agendamento de conta, né? Agendamento de coisas a pagar. E aqui recomenda-se, eu gosto de recomendar pelo menos uma visão de 3 meses. Eu vou jogar as datas de pagamento pelo menos para daqui 3 meses, para assim eu ter aí uma coisa bem legal e conseguir ter uma visualização do que eu recebo hoje versus o que eu vou ter que pagar lá na frente, beleza? Então vamos para a planilha, vamos agora para eu te mostrar como funciona a planilha para você poder usar aí na prática com a dentro da sua empresa. Primeiro de tudo, a gente tem um plano de contas, né? O que é o plano de contas? O plano de contas, você vai colocar tudo aquilo que é a movimentação, que você vai registrar como conta. Primeiro a gente tem, né, as entradas, então aqui coloquei as principais entradas que a gente tem, e também tem outros tipos de recebimento. Aqui tu pode colocar mais 15 tipos de recebimento, como por exemplo, eu posso colocar Pix, né? Pagamento Pix, transferência, né? Colocar aqui a transferência bancária, entre outras coisas que eu posso colocar aqui como entradas, formas de entrar dinheiro, né? Ah, mas eu não quero trabalhar assim, eu quero trabalhar também um pouco mais descritivo, por exemplo, venda de mercadoria, prestação de serviço. Também pode colocar aqui, ó, posso colocar assim, ó, prestação de serviço. Aí eu posso colocar para ficar, porque eu tenho que entender se esse valor ele vem em espécie ou ele vem em cartão, por exemplo. Coloco assim, ó, prestação de serviço dinheiro. Né? Aí coloco prestação de serviço dinheiro, prestação de serviço cheque, prestação de serviço Pix, prestação de serviço cartão de crédito, venda de mercadorias dinheiro, venda de mercadorias cartão de crédito, caso eu queira trabalhar essa questão mais diferenciada. E a gente vem para as saídas, né? As saídas, então, tem retirada de sócio, transferências bancárias, pagamentos de fornecedores, despesas financeiras, impostos, despesas com pessoal, saque, despesas administrativas, computador. Eu posso colocar outras saídas também. Como eu posso colocar aqui, né, despesas, posso colocar assim, ó, manutenção, né, por exemplo, manutenção. Quebrou alguma coisa, eu preciso pegar o dinheiro para consertar alguma coisa, então eu posso colocar como manutenção. Posso colocar também pagamento, já tenho pagamento com o pessoal, então eu posso colocar várias coisas aqui que for necessário para você, para que quando a gente for aqui para dentar o diário de fluxo de caixa, ele fique bem legal. Primeiro aí, beleza, eu vou colocar aqui o meu diário de fluxo de caixa, eu vou nomear minha empresa, empresa XPTO, né? XPTO Serviços, por exemplo. XPTO Serviços. O que eu vou fazer? Então aqui, primeiro de tudo, eu vou colocar a data, né? Então, por exemplo, eu coloco lá 15, né? Eu vou colocar a data aqui, vou colocar 15/7/2021, por exemplo, 15/7/2021, e eu coloco que conta que é, né? Se eu tenho aqui, ó, aí aqui eu consigo, por que é interessante a gente sempre nomear lá? Porque aqui eu tenho toda a lista de contas, ó.
Então eu tenho aqui, por exemplo, que no dia 15 eu fiz uma prestação de serviço em dinheiro. Logo, ele entra no fluxo de entradas, tá? Ele entra no fluxo de entradas. E aqui eu coloco o valor, por exemplo, eu coloco lá R$250. Então, aqui no dia 15/7, uma prestação de serviço em dinheiro, R$250. Aí, no dia 15/7 também, por exemplo, para a gente poder entender como funciona a nossa planilha. Então, aqui no dia 15/7, eu já vou para uma questão de saída. Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu tive uma despesa com manutenção, por exemplo. A manutenção, eu tive R$150. Olha só que interessante, ele já marca aqui. Por isso que o interessante aqui nessa coluna você nunca vai mexer, tá? Então você edita sempre a coluna da data, a coluna da conta e a coluna do valor. A coluna do fluxo você não altera porque ele já vai mostrar já pra gente ali o que é entrada e o que é saída. Aí depois disso eu posso ter um botão que eu vou automaticamente para o meu fluxo de caixa. Vamos dar o exemplo, depois a gente volta aqui para ver como que fica as contas quando a gente coloca a pagar futuro, né? Quando eu coloco contas para pagar futuramente. Então eu venho aqui para o meu fluxo de caixa, eu coloco o ano, então aqui eu posso, né, colocar o ano, aqui ficou um pouquinho pequeno, mas eu vou lá colocar o ano aqui, 2021, e ele já aparece, ó. Então tem o ano 2021, a empresa XPTO Serviços, e eu tenho o mês do ano, então eu tenho do mês 1 até o mês 12 aqui, e depois eu tenho o meu consolidado. E aqui eu tenho o saldo inicial do caixa, não, aqui coloco sempre, eu posso colocar o saldo inicial, aqui eu posso pegar e colocar, né, o saldo inicial do caixa, que ele sempre vai ser o final ali, quando finaliza o dia do saldo acumulado, ele se transforma no valor inicial aqui. Então, por exemplo, ó, aqui ficou 100, ele vai ter 100 aqui. Como eu posso colocar do começo do mês, eu posso vir aqui e colocar o valor inicial do caixa. Mas aqui eu tenho, então, dinheiro e aqui aparece a prestação de serviço, dinheiro. Eu tenho aqui o meu recebível de R$250 que eu recebi. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. R$50 que eu recebi e depois eu tenho total de entradas. Então ele faz um apanhado geral total de entradas e depois ele faz um gasto com a manutenção. Logo, o meu total de saídas foi 150, o meu saldo operacional, entradas menos saída, foi R$100. E aí eu tenho o saldo acumulado, né, que seria o saldo operacional mais o saldo inicial. Como eu iniciei com 0, logo ele fica zerado também. E depois eu tenho aqui dentro do meu relatório, né, então eu consigo ter, olha aqui 2021, eu tenho um relatório, eu coloquei aqui alguns dashboards para que você tenha aí total evolução da conta, né? Que você consiga ter uma evolução. Porque fazer o fluxo de caixa, fazer o gerenciamento do fluxo de caixa é ter inteligência. A gente precisa dessa inteligência para que a gente consiga evoluir. Então eu tenho aqui, ó, fluxo de entradas e saídas por ano. Então aqui ele mostra total de entradas versus total de saídas no mês. Daqui a pouco a gente volta lá para a gente poder colocar mais alguns dados por mês, fazer os dados fictícios para a gente poder ver como que fica o nosso relatório. Ele mostra o saldo operacional por mês, para eu também ter uma evolutiva, se o meu mês está positivo ou não. E ele também me coloca aqui a relação de operações de saída e suas proporcionalidades, para que eu possa entender aonde que eu estou gastando mais, aonde que está saindo mais dinheiro. Depois eu tenho a evolução das contas, né? Então eu separei aqui cada uma das saídas aqui vai ter um histórico para que você possa acompanhar também a evolução dessas saídas por onde que o seu dinheiro está saindo, para onde que você está gastando, beleza? Agora vamos voltar lá nos lançamentos, então
aqui apresentei para você, vamos voltar no lançamento para a gente poder entender um pouco mais. Então, olha só que interessante. Então, eu vou colocar lá algumas datas aleatórias aqui, só para a gente ver como é que vai ficar o nosso fluxo de caixa e o nosso relatório, beleza? Então, eu coloco lá, por exemplo, assim, ó, dia 10/8/2021. Aí eu coloco dia 10/8/2021 de novo. Coloco dia 12, né? Então, dia 11/8/2021. Dia 12. Deu uma travadinha aqui. Voltou. Então, eu coloco lá dia 12/8/2021. E olha só que interessante. Para a gente poder não otimizar o tempo dessa nossa aula, eu vou colocar como que funciona a questão de pagamentos futuros. Então, eu vou colocar lá, por exemplo, para você entender, ó. Vou colocar assim, dia 12/1/2023 e dia 15/2/2023. Não, vou colocar 2021. Vou colocar aqui, ó, só para você ver como que fica o acumulado, para que não, porque se colocar 2023 fica muito longe, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, no final do ano. Depois no final do ano, 2021, no mês de dezembro, a gente tem lá um gasto para pagar. Então, eu vou lá colocar aqui as minhas entradas, as minhas saídas. Por exemplo, aqui eu fiz um Pix, aqui eu recebi de cartão de débito, aqui eu tive uma saída, depois eu vou colocar os valores, então eu vou colocar só a título de coisa aqui, por exemplo, eu tive com computador, depois eu tive aqui com fornecedor, aqui impostos, e aqui eu tenho fornecedor. Olha só que interessante. Então aqui eu tenho fornecedor, mas aqui eu vou colocar que eu tenho aí um cliente que vai me pagar um cheque, né? Então, vamos colocar os valores. Então aqui eu recebi R$500 de Pix, recebi R$1.500 em cartão de débito, né? Eu somei todos os cartões de débitos. Aí eu paguei R$200 para o meu contador. Vamos colocar que eu paguei R$100 de impostos. O meu fornecedor é R$500. Vou colocar mais um pouquinho, né? Vou colocar R$1.200. Para a gente poder também não ficar economizando dinheiro fictício, né? Então aqui eu coloco R$1.200. E os meus clientes ali, eu tenho um cliente que vai me pagar R$1.000 no dia 15 de dezembro de 2021. Agora vamos ver como é que fica o nosso fluxo de caixa. Aí ele já fica um pouquinho mais legal. Então eu tenho aqui no mês 8 os lançamentos também, que ele faz o apanhado geral. E quando a gente vem para cá, ele faz a questão do mês 12. Ele já coloca aqui, ó, que no mês 12 eu tive uma receita líquida, né, uma receita operacional, entradas menos saída, negativa de R$200. Logo, o meu acumulado, se eu for aqui para o meu consolidado, né, então aqui eu tenho meu consolidado. O que ele faz? Ele, ó, consolidado, ao total eu recebi 3.250 e no total aqui, ele não somou, mas ele está aqui, 1.650. Somou sim, está aqui embaixo. 1.650 a pagar. Logo, o meu saldo é 1.600. Então, o meu ano fechou, aqui no nosso exemplo, em R$1.600 positivos. Mas viu que aqui ele já mostrou que eu tenho menos R$200. Por que é interessante isso? Porque se eu olho aqui, eu falo, não, mas eu quero ter um mês positivo. Então, eu já sei que eu preciso faturar mais para eu poder conseguir pagar a minha conta aqui. Quando a gente vai aqui para o nosso relatório ele faz uma mudança bem legal, né? Então, ele mostra que a questão da entrada versus também o saldo operacional. Ali viu, o saldo 7 estava assim, em agosto o saldo foi lá em cima, depois baixou, manteve e caiu. Lá no mês 12 foi para negativo. E aqui ele faz também, mostrando aqui aonde que foi o principal gasto. Nesse exemplo foi para os fornecedores. E depois ele mostra também a evolução das contas, né, que eu consigo separar por conta e entender qual que é o mês que eu mais gasto com manutenção, qual que é o mês que eu mais gasto com imposto, qual que é o mês que eu mais gasto com contador, qual é o mês que eu mais gasto com o fornecedor. A partir dessa planilha, você vai conseguir ter um bom cálculo, você vai conseguir ter uma boa informação para gerenciar o teu fluxo de caixa, gerenciar a tua empresa, beleza? Eu espero que tu tenha gostado dessa aula, espero que tu tenha entendido como que funciona a planilha, como que funciona o cálculo do fluxo de caixa. Ele é bem simples, ele é entradas versus saídas, né, conforme eu já falei na aula anterior, e aqui é para a gente poder otimizar o nosso tempo, otimizar também as informações através de uma planilha já pronta, simplesmente para você colocar os dados e entender, administrar e gerenciar todos esses dados. Eu espero te ver na próxima aula, fique comigo e por enquanto, vamos que vamos!
E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!